Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Traz o título Uma Lição de Humildade. O texto áureo está baseado no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, o versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Verdade prática diz: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. E baseado aí no texto de João, capítulo 13, do 1 ao 10, uma história real sobre a humildade. Neste contexto, Jesus ele lava os pés dos discípulos, utiliza o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os seus discípulos para transmitir esta lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. Este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, quando Jesus celebrou a última ceia pascal com os seus discípulos. E nesta ceia o Senhor ele vai instituir o que viria a ser conhecido como Santa Ceia ou Ceia do Senhor, um encontro solene que nós realizamos atualmente ainda nos dias de hoje. Ao lavar os pés dos seus discípulos, Jesus ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. No capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu João, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atou-as à cintura, pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas, típicas da época, e amarrou-as atrás do pescoço. Este gesto era uma forma de cingir-se para realizar algum tipo de trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lava-pés. Então, este costume nos tempos bíblicos fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do Senhor da casa. Ao chegar naquela residência onde estavam os discípulos reunidos para a ceia, Jesus verificou que não havia ninguém para este serviço. Então, Jesus mesmo vai fazer este ato, vai realizar este ato, melhor dizendo. Após o encerramento da reunião, dessa única e tradicional reunião, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Jesus ele vai mostrar que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual daquele que é seguidor do Evangelho. O cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo Mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Entre esses valores, destaca-se a humildade genuína interiorizada nos corações dos discípulos, recebendo especial atenção do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração, conforme vai nos escrever Mateus, no capítulo 11, versículo 29. Então, a humildade ela implica no autoconhecimento, quando conhecemos a própria natureza. Jesus ele tinha plena consciência de quem ele era, ele entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Neste contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. É essencial que nós também possamos conhecer a nossa natureza.
Devido ao pecado, nós temos muita dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar. Frequentemente preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Preferimos assim fazer, porém Jesus, Ele na sua posição de Senhor, na posição de Mestre, Ele vai ensinar a nós a virtude da humildade. E vai ainda dizer no versículo 15 deste capítulo 3 de João: eu vos dei o exemplo. Então, o exemplo deixado por Jesus, Ele sendo o Verbo divino encarnado aqui na terra, Ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. Olha o tamanho da humildade de Jesus. Deixar o esplendor da sua glória, despir-se da sua glória e vir aqui neste mundo como homem para sofrer e padecer por todos nós. Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés, pois onde estava o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns? Então não é só o simples fato de Ele como mestre estar lavando os pés dos discípulos, mas ao nós entendermos que Ele era Deus e estava agora cumprindo um papel de servo daqueles que o seguiam. À luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-nos à liderança dos nossos irmãos. Desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural entre os cristãos. Porém, no entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Por isso mesmo o apóstolo Paulo faz este apelo lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 6. Olha o que Paulo vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O nosso Senhor, Ele percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Havia esta discussão entre os discípulos de Jesus. Contudo, Jesus, sendo Deus e não reivindicando igualdade com Deus, Ele ensinava aos seus discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles. Especialmente após sua partida, no reino de Deus prevalece sempre a ideia de o primeiro servir o último. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço e nunca existir egoísmo ou interesses pessoais. A humildade versus a ostentação. Havia ali uma competição silenciosa. Havia alguém ali preocupado. Quem seria o maior? Quem seria o líder do grupo? Quem vai ocupar o lugar mais destacado no eventual reino de Jesus? O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre seus seguidores. Os líderes na causa do Mestre não podem iniciar a sua jornada de forma errada. O caminho
de Jesus, ele é um caminho de humildade. Nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material. Não está na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir ao próximo de maneira humilde. Não haveria espaço para disputas, a fama seria deixada de lado e a ambição deveria ser afastada. Por meio do exemplo modesto de Jesus neste episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. Então nós temos este convite de Jesus. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Nesse sentido, nós somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação, do egoísmo. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a sua vida e ministério terreno. A lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. O exemplo de Jesus é um chamado para demonstrarmos humildade em nossas atitudes diárias, seja servindo ao próximo, seja renunciando ao orgulho. Jesus, ele nos ensina que a verdadeira grandeza está em viver para servir, refletindo o caráter de Cristo em todos os nossos relacionamentos. Essa prática reforça o testemunho cristão e aumenta a influência da igreja na sociedade. Então esse ensino de Cristo, ele contrasta com a ideia humana e secularizada de que os maiores são aqueles que dominam e subjugam os que são desprovidos de poder. O objetivo do mestre não era desqualificar as autoridades constituídas, mas revelar a natureza do reino de Deus, a saber, um reino em que prevalece a justiça, a misericórdia e o amor. Diferente do governo humano, o reino de Deus, ele destaca-se que aqueles que querem se fazer grandes devem ser humildes e demonstrar continuamente um espírito de serviço. O apóstolo Paulo endossa esse ensinamento aos filipenses e exorta para que haja nos crentes este mesmo sentimento que houve em Jesus. Não há outra maneira de ser bem-sucedido na vida cristã que não seja andar pelo caminho que Jesus andou. O exemplo de Cristo, ele nos aponta qual deve ser a nossa postura diante da arrogância, da soberba e da vaidade. Como servos de Deus, chamados para pregar o genuíno evangelho da graça, nós devemos praticar a humildade. O altruísmo não se trata de uma performance que devemos adotar para mostrar uma religiosidade aparente. Não é isto. Mas sim, devemos pedir a Cristo que transforme nosso coração de tal maneira que servir seja um ato prazeroso. A nossa motivação deve ser ver o nome do Senhor engrandecido. Que a nossa postura seja a mesma de João Batista, que ele cresça e que nós diminua. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, em nome de Jesus.